Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco em cima da hora, não vi a dinâmica das outras mesas. Eu vou tentar seguir mais ou menos o que eu li na programação e o que eu pude acompanhar aqui. Já me falaram que eu estou com uma camisa muito bonita, né, que lembra a camisa da equipe do Avaí, só falta uma faixa branca. Sou carioca, mas não sou vascaíno. Esse é um dado importante. Bem, então, vamos dar início à terceira mesa, né? Terceira mesa, comportamento motor, consolidação na pós-graduação brasileira. Eu gostaria de chamar para compor a mesa professor Edson de Jesus Manuel, professor da USP, professor Dr. José Ângelo Barella, professor da Unesp da Unisul, e professor Herbert Ugrinovic. Falei certo. Tá bom. Da UFMG. Desculpa, da UFMG. Bem, vamos manter a ordem. Primeiro, o professor Dr. Edson vai começar a primeira palestra. Eu não vou usar o microfone, acho que vocês me ouvem. Vou tirar o pacote. Bom, primeiro eu também queria agradecer a direção do CBCE, em particular o Alexandre, pelo convite. Estava fazendo as contas, a última vez que eu fui convidado para falar sobre comportamento motor foi em 2004. Exato. Então, para mim foi até surpreendente. Muita gente pensa que eu não trabalho mais com comportamento motor. Obrigado. O que eu organizei aqui não é bem uma fala, não sei nem se tem um objetivo. Na verdade, são 4 atos. Cada ato tem uma finalidade em si. Se no final dos 4 atos tiver alguma lógica, eu agradeço a plateia que acontece. Primeiro vamos começar com uma aula. Ato 1. Oxford, 1956. Numa aula magna, ministrada por esse poeta, Oden, ele se referiu à poesia e aos poetas. Como epígrafe de sua aula, ele citou o poeta e ensaísta americano Henry Thoreau. Thoreau dizia: a arte da vida de um poeta é, diante do nada o que fazer, fazer algo. Mais adiante em sua aula, Oden referiu-se a Ezra Pound. E Pound dizia: o poeta é aquele que faz. Mais adiante em sua aula, Oden referiu-se ao Gênesis. E nessa passagem que ele se referiu, Deus entrega todas as criaturas criadas por ele à guarda de Adão, quando esse ainda estava no paraíso. E ordena a Adão que dê nome às criaturas. Assim diz Oden: o Adão foi o primeiro poeta, porque deu nome às coisas. Isso é o que nós fazemos na universidade. Isso é o que a gente faz na pós-graduação. A gente dá nome às coisas. Essa não é uma tarefa trivial, dar nome às coisas. Os pais sabem muito bem o que é dar nome ao seu filho. Quando você dá nome ao seu filho, você está dando a identidade a ele. E foi isso que Deus disse a Adão: quando você der nome a essas criaturas, elas passam a viver. Isso é o que a gente faz na pós-graduação. Só que a gente não faz isso com cuidado. Basta ver as nossas linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa é onde a gente dá nome às coisas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de pontuar. O que é comportamento? O que a gente quer dizer com comportamento motor? Essa pergunta me foi feita, em certa ocasião, por esse cidadão.
Ele disse, o que é comportamento? As pessoas saem por aí se comportando? Não, ele diz, as pessoas agem no mundo. Comportamento é uma redução que eu faço. É algo operacional. A gente precisa entender como as pessoas agem. Mais adiante ele perguntou, existe algum comportamento que não seja motor? Por definição, comportamento é algo manifestado, fisicamente. Ou seja, obviamente, comportamento motor é um nome que se tornou tradicional, vocês vão encontrar inúmeros laboratórios com esse nome. Mas o nosso trabalho na pós-graduação é refletir sobre os nomes. Os nomes que nós temos. Bom. Se nós agimos, eu tenho que também pensar na prática. Prática é uma variável do comportamento motor. E se eu mudar a prática para contexto? E mais ainda, usamos a palavra aprendizagem e desenvolvimento. Essas palavras têm presas a elas histórias, filosofias, preconceitos. E se eu mudar para aquisição? Essas são reflexões que a gente não faz no dia a dia. Essas são reflexões que não estão presentes nas linhas de pesquisa. Mas elas são fundamentais. E eu me pergunto se ao fazer esse corte, se eu pensar nessas transições, eu talvez não esteja me aproximando um pouco mais da área na qual nós estamos, que é a educação física. Mas, como eu disse, essas reflexões não são objeto da atenção da maioria de nós. Talvez porque não dê papers, como quem esteve aqui presente na apresentação do André, né? Eu fiquei bastante preocupado. Aliás, acho que essa vai ser minha última palestra antes de ser descredenciado. Ato 2. Duas leituras. Aqui tem um cidadão White, os mais próximos dele, John. Ele, nos anos 70, foi uma figura central na Europa, na criação de um campo que ficou conhecido como Estudos do Movimento Humano. Depois ele viajou, foi para a Holanda, se radicou na Holanda, e lá ele foi também central na criação de uma faculdade, que existe até hoje, Faculdade de Ciência do Movimento Humano. Nesse período ele criou 2 periódicos. O primeiro foi em 1975, Journal of Human Movement Studies. Esse periódico hoje já não é tão importante assim. E posteriormente ele criou o Human Movement Science. Esse sim continua até hoje, inclusive estava ali numa das listas que foram mostradas pelo André. No editorial do primeiro volume do Journal of Human Movement Studies, Whiting disse o seguinte, num dado momento: a aprendizagem motora não ensina ninguém a dar aulas. Ela pode fornecer subsídios para as tomadas de decisão de um professor ou de um técnico. Mas tais tomadas de decisão envolvem muito mais do que isso. Elas compreendem a aproximação do profissional com o contexto no qual ele atua. Ela compreende os seus valores, a sua experiência. Isso não é objeto do comportamento motor. No editorial do primeiro volume do Human Movement Science, Whiting diz o seguinte: a minha perspectiva sobre movimento humano foi amplamente estendida desde que eu cheguei à Holanda em 1977 para assumir um cargo da cadeira de psicologia numa faculdade que envolvia a preocupação com o estudo do movimento humano, mas não só isso. Como esse estudo poderia ajudar campos aplicados, e particularmente campos profissionais, dentre eles ergonomia, dança, artes performáticas, educação, reabilitação, esporte e terapia. Eu acreditei, diz Whiting, que
que ali era o momento para se criar um novo campo acadêmico. Um campo acadêmico que se debruçava sobre o movimento humano, mas com um olhar para essas questões profissionais. A resposta, dizer, para qualquer novo campo acadêmico é relativamente simples. Ela deve começar, no curto prazo, se baseando nas informações e nas atividades dos campos mais tradicionais. Todavia, a longo prazo, ela deve se afastar dessas concepções, desses campos, dessas disciplinas mães, e gradualmente se voltar para as questões que estão pertinentes aos campos de aplicação profissional, a que interessa a promoção do exercício e do movimento humano. Se não fizer isso, esse campo corre o risco de fazer cada vez mais coisas irrelevantes e acabar se tornando irrelevante. Alguns números no terceiro ato. Toda palestra tem que ter número, né? Eu fiz aqui um levantamento desde 82 dessa área de comportamento motor. Aqui cabe dizer como é que eu defini essa área. Bom, eu defini essa área pelas linhas de pesquisa e eu considerei a existência dessa área a partir do momento em que, num determinado programa, existisse pelo menos 2 pesquisadores envolvidos com a área. Aqui eu usei uma lógica antiga da CAPES, que era a seguinte, que não se aplica mais, mas que se aplicava em 2004. Para um programa existir, ele precisa ter abrangência e profundidade. E para isso ele precisa ter 2 áreas de concentração, pelo menos 2 áreas de concentração. Vocês vão ver um monte de programa que só tem um. Mas se um programa quer ter abrangência e profundidade, ele tem que ter pelo menos 2 áreas de concentração. Para uma área de concentração existir, ela também tem que ser abrangente e profunda. E para isso ela tem que ter pelo menos 2 linhas de pesquisa. Para uma linha de pesquisa existir, ela tem que ter pelo menos 2 professores. Aí o número mágico é 8. Bom, foi a partir dessa lógica que eu comecei aqui a traçar o campo, melhor dizendo, a participação, né, da área de comportamento motor nos programas de pós-graduação em educação física. Se vocês forem ver, essa participação ela é grande, né, desde o começo, lá em 1982, quando nós tínhamos 3 programas, Santa Maria, o FRJ e o USP. Desses 3 programas, 2 já tinham a área de comportamento motor, o USP e Santa Maria. Cada qual com 2 ou mais professores. Essa participação se mantém, cresce um pouquinho em 92, 2002 e cai em 2011. Se eu mudar a lógica, não só 2, mas 3 líderes de pesquisa, essa queda é mais marcante. Opa, essa queda é mais marcante. Bom, o que isso significa? Não sei. Mas é um número que mostra a participação nossa na pós-graduação. Considerando que o título da mesa, se não me engano, é consolidação, tá? Deve estar se consolidando. Dois mitos. Aqui cabe um parênteses. Eu peguei aqui num dicionário o verbete mito. Bom, o verbete é longo, eu não vou ler tudo que está nele, mas num dado momento se diz assim: os mitos, assim como as imagens e os símbolos, respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas modalidades do ser. E lá no final diz, enfim, os mitos revelam o que os seres humanos têm em comum. São histórias de nossa vida, de nossa busca da verdade, da busca do sentido de estarmos vivos. São relatos de experiências da vida.
Ou se eu quisesse simplificar tudo isso, eu posso pegar aquilo que o Fernando Pessoa escreveu no livro Mensagens, no primeiro ato chamado Ulisses. Numa frase ele resume: o mito é um nada que destrói. Bom, o primeiro mito é o mito do Jano. E aqui novamente eu me lembrei do passado, porque há 16 anos atrás eu fui convidado para uma mesa num dos simpósios aí da Unesp de Rio Claro, para sentar junto com o Eduardo Cocubum e cada um de nós falava sobre as contribuições das nossas áreas. Ele ia falar sobre fisiologia, eu ia falar sobre comportamento motor. O tema da minha fala era comportamento motor e educação física, as duas faces de Jano. Por que Jano? Jano era um deus grego, que tinha, como vocês estão, duas faces. Não tenham preconcepções, não comecem a lembrar dos seus colegas de trabalho. Esse Jano, ele tinha duas faces porque ele tinha como tarefa controlar as entradas e saídas do reino. Por isso que ele tinha uma face que olhava para fora e uma face que olhava para dentro. Essa ideia do Jano, que tem duas faces, uma que olha para fora e outra que olha para dentro, foi usada posteriormente, né, por um escritor húngaro chamado Arthur Koestler para falar sobre a natureza dos sistemas complexos. Um sistema complexo tem vários elementos em interação. Esses elementos têm a sua própria identidade. Tem uma característica autoafirmativa. É a face do Jano que olha para dentro. Mas, para que o sistema complexo exista, esses elementos têm que estar em interação. É a face do Jano que olha para fora. Essas duas faces estão em todo o sistema, em todos os elementos que compõem o sistema complexo. E, particularmente, em sistemas que vão contra a segunda lei da termodinâmica. Sistemas que tendem a se tornar mais complexos com a passagem do tempo. E essa analogia do Jano que o Koestler faz com sistemas complexos, nós podemos levar para tudo. E foi por isso que eu levei, naquela ocasião, em Rio Claro, para falar do Jano em relação ao comportamento motor e à educação física. Existe uma face que olha para si, do comportamento motor, aquela que olha para suas linhas de pesquisa, as suas questões, os seus problemas, o que é prático, o que é feedback, o que é habilidade, o que é capacidade, frequência de conhecimento de resultado, estrutura de prática, prática variada, enfim, todas aquelas variáveis que quem em algum momento leu algum artigo já está cansado de saber. É a face que olha para dentro. Mas o comportamento motor tem que ter uma face que olha para fora. E para onde que ele vai olhar? Aqui a minha referência naquela época foi o próprio White. Ora, eu olho para esses campos profissionais com os quais eu tenho afiliação. Ou mais particularmente, para aquilo que a educação física me pede. Então, essa foi a minha discussão. Bom, nessa época, eu usei alguns modelos que podiam me ajudar a mostrar esse caminho. Como é que eu tenho um comportamento motor com essa face Jano? E aí, entre os modelos que eu usei na época, existiu, eu vou comentar dois aqui. Um de Cristina, Robert Cristina, que falava em 3 etapas da pesquisa em comportamento motor. A etapa da pesquisa básica, que é aquela preocupada em construir teorias. Teorias sobre como as pessoas aprendem, sobre como as pessoas desenvolvem habilidades ou ações motoras ou movimentos. Aí depende da abordagem que você escolher. É básica, ainda que essa divisão seja muito questionável hoje, mas ela é básica porque quem faz essa pesquisa não está preocupado com nenhuma aplicação. Ele vai lá no seu laboratório, a preocupação dele é construir uma tarefa, construir situações, ter uma máquina lá que filma os movimentos ou que mensura meus movimentos. E eu vou construir, artificializar esses movimentos de maneira a garantir que a minha fidedignidade da medida seja garantida.
E a preocupação, como o Cristina diz, é construir teorias sobre aprendizagem e desenvolvimento. A outra etapa, que ele chamou de pesquisa aplicada, é quando esse pesquisador sai um pouco do laboratório, em vez de usar aquelas tarefas, né, mais simples, mais restritivas, ele começa a lançar a mão de tarefas do que ele chama do dia a dia. Ou no nosso métier, né, habilidades, por exemplo, habilidades esportivas. A terceira etapa é quando ele não só faz isso, mas ele tenta levar essa investigação para mais próxima do contexto onde a aquisição ou o ensino daquela habilidade, por exemplo, está ocorrendo. E aí, nesse momento, o pesquisador se confunde com o próprio professor. Nesse momento, o meu protocolo de pesquisa se confunde com o meu plano de aula. E é por isso que um outro pesquisador, Silverman, baseado em Cristina, né, ele também faz um modelo aqui com 3 etapas, na qual a última que ele coloca, né, a pesquisa sobre o ensino na quadra. Bom, esse era o modelo que eu, na época, discuti, e eu resolvi retomar esse modelo para fazer uma análise das linhas de pesquisa nossas. Eu usei aqui o ano base, 2009, e, a partir das linhas de pesquisa, eu tentei identificar, eu tenho, lá pela CAPES, eu tenho a linha de pesquisa, a descrição da linha de pesquisa. A partir desses dados, eu classifiquei as pesquisas do tipo 1, 2 e 3, usando a lógica, por exemplo, aqui do Cristina ou do Silva. Tipo 1, a básica, esse tipo 2, que seria essa que começa a trabalhar com habilidades mais do dia a dia, abdica um pouco da fidedignidade e começa a valorizar a validade ecológica, e a 3, que é onde eu valorizo quase que totalmente a validade ecológica. Ela se confunde com uma situação de educação física ou de um treinamento. Isso foi o que eu obtive. Quase 60% das nossas pesquisas estão no tipo 1, pouco mais que 20% estão no tipo 2 e menos do que 10% no tipo 3. Aí fiquei pensando, e a face do Jano? O importante que o Kessler apontava é, uma face não pode predominar em relação à outra. Se a face do Jânio que olha para fora predomina, eu perco a minha identidade. Se a face do Jânio que olha para dentro predomina, eu viro aquele cara que só olha para o próprio inimigo. Tem que ter um equilíbrio. Aqui, vocês vão me concordar, eu não fiz nenhuma estatística, mas não está muito próximo de um equilíbrio. Aí eu fiquei pensando, bom, a outra possibilidade de pensar no Jano bom, vamos esquecer um pouco a profissão, a educação física, mas com quem que a gente deveria estar dialogando? Quais são as questões do comportamento motor? São questões relativas ao cérebro, né, as representações, neurociências. Será que hoje a gente dialoga com as neurociências? Quem de nós, da área de comportamento motor, hoje consegue circular, né, aquilo que o Magnus falou, né, quem de nós está conseguindo dialogar com outras áreas? Isso é importante. Né? É uma outra manifestação do efeito Jano. Esse levantamento eu não consegui fazer, porque demandaria eu entrar nos congressos. Nós temos aqui no Brasil Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, Sociedade de Ciência Cognitiva, enfim, tem vários grupos no Brasil e fora. E a gente precisaria ver em que medida nós conseguimos dialogar com essas pessoas, em que medida a gente publica artigos nessas esferas. A única coisa que eu fiz foi ver o nosso índice H. Eu peguei os líderes de pesquisa da área de comportamento motor. Aqui eu não me baseei em bolsista produtividade de pesquisa.
Eu considerei líderes aqui aqueles que podem ser considerados líderes nos seus programas, ou seja, aqueles docentes que trabalham com comportamento motor e têm pelo menos 2 linhas de pesquisa em desenvolvimento. Bom, a gente tem um caso aqui de índice, o H é 12, é da USP, não se preocupe que não sou eu. Para vocês terem uma ideia, a nossa não atual pró-reitora de pesquisa, Mariana Zatz, ela foi pró-reitora de pesquisa na gestão anterior. O índice H dela é 37. É o que a gente dizia lá na USP, é uma mulher com H maiúsculo. Os nossos... Opa, não aprendi a usar essa. A maioria dos nossos colegas de comportamento motor estão aqui, do H3 para cá. Né? Porque aqui são um caso só. A maioria está aqui. Quer dizer, agora, o H2, quer dizer, do H2 para cá, é praticamente... porque existiu. O cara colocou o artigo lá, começa a aparecer um Hzinho lá. A coisa começa a pegar a mesa do 3 para frente, quando você começa a ver que há citações. E aqui eu tomei o cuidado, eu usei a base Scopus, né, onde é possível, quando você calcula, você tirar as autocitações, que isso é importante. As autocitações, o próprio autor se autocitando, ou autores que escreveram junto com ele se autocitando. Então, aqui isso está limpo. Então, aqui o que vocês estão vendo realmente, quando tem essa citação, quando 3 para cá, onde começa a ter citação, realmente não é a pessoa se autocitando, são outras pessoas. E por aqui o nosso campo ainda, se a gente usar esse indicador como referência, ainda também não está lá essas coisas. Bom, então eu fiquei pensando, bom, se o Jano aqui não funcionou, o nosso Jano aqui está meio desequilibrado, né? Eu falei, deve ter um outro mito aí para explicar isso. Eu falei, bom, provavelmente nós do comportamento motor talvez estejamos envolvidos com outro mito do kinesiologos. Eu usei aqui, tomei a liberdade de pegar uma figura de um livro clássico, se não me engano é de um italiano do século XVI, que fez descrições sobre o movimento, né? Que eu não consegui achar uma foto do kinesiologos. Ele é difícil de achar esse cidadão, ele não é muito amigável, o kinesiologos. Mas quem que é o kinesiologos, vocês devem estar perguntando. Bom, o kinesiologos é um deus, e como todo deus, ele esteve durante muito tempo ocupado em criar o mundo. E há muito tempo atrás, ainda quando não existia tempo, o kinesiologos estava ali criando o universo, e lá pelo 7º dia, ele chegou naquela criação que ele disse, essa é a minha principal criação. Ele ficou tão empolgado com essa criação, que ele chamou o seu time de deuses. Porque o kinesiologos, ele não trabalhava sozinho, ele precisava de uma equipe para trabalhar para ele. O time de deuses dele, cada deus tinha um superpoder. Um era da biomecânica, um da fisiologia, tinha os do comportamento motor. Os do comportamento motor tinham lá os do controle, da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor. Um caso à parte são os psicólogos do exercício, que deveriam estar junto com os do comportamento motor, mas nem sempre estão. Existe um problema aí de carteirinha do Conselho Regional ou Federal de Psicologia. Os da Sociologia do Esporte, os da História. Bom, o que o kinesiologos fez? Chamou esses deuses. Venham até mim, meus PH-deuses. Eles se aproximaram, o kinesiologos fez assim com a palma da mão, saiu um holograma,
E lá estava a criação dele, o ser humano em movimento. E ele disse, eis aqui a minha criação, a minha principal criação. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês usem os seus poderes para revelar ao mundo esse ser humano em movimento. Mas não vamos fazer isso fácil. Nós vamos montar um quebra-cabeça. Cada um de vocês vai usar o seu poder para construir uma peça. E quando cada um de vocês construir essa peça, vocês vão se vir aqui. Nós vamos juntar as peças e vai se revelar o ser humano em movimento. Daqui a 30 luas, vocês voltam e tragam as suas peças. E lá foram os PhDs, para os seus laboratórios, para os seus grupos de pesquisa. O problema é que os laboratórios não têm janelas. Só tem portas que estão sempre fechadas. Eles não falam entre si. Trocam, às vezes, bilhetinho por baixo da porta, ou, quando muito, por e-mail. Então, vocês ficam imaginando que quebra-cabeça que saiu daí. Eu vou construir uma peça, eu não converso aqui com o cara do controle motor, eu não converso com o da biomecânica. Ninguém conversa com ninguém, cada um faz a sua peça. 30 luas depois, começam a chegar os PhDs. Na frente, como sempre, vem os da biomecânica. Eles vêm lá puxando uma peça enorme sobre uma plataforma de força. Atrás deles, vem os da fisiologia. Não trazem peça nenhuma. A única coisa que a gente vê é um microscópio. Segundo eles, é a única forma de poder ver a peça que eles fizeram. Os do comportamento motor, aqui cabe um parênteses, já que a mesa é de comportamento motor, né? Eles não entraram num acordo. Não conseguiram fazer uma peça só, cada um trouxe a sua peça. Os do controle motor, uma peça enorme. Os da aprendizagem motor, uma peça menor. Os do desenvolvimento motor, uma peça pequena. E vieram os da psicologia, os da sociologia, os da história, assim. Reuniram-se lá. Estava lá o kinesiólogos no ginásio esportivo, esperando todo mundo. Eles se reuniram, começaram a colocar as peças no centro da quadra e, obviamente, o que aconteceu? Nada juntava com nada. E aí começou uma briga, porque era um tal de um acusar o outro que não tinha entendido a tarefa do kinesiólogo. Que a peça dele estava correta, do outro que estava errado. E dessa discussão virou uma briga realmente generalizada. De agressões morais até agressões físicas. Um argumentando que a peça dele era melhor que a do outro, enfim. Nessa confusão toda, o kinesiólogo se encheu da história e foi para um canto do ginásio. Alguns PhDs, notando que o kinesiólogo estava ali distraído, entretido com outra coisa, sorrateiramente saíram da confusão. Né? Naquele momento, o PhD do controle motor estava tentando enforcar o da história com um cabo de internet. E foram lá. Chegaram perto do kinesiólogo, ele estava lendo uma revista. Eles olharam e a revista Science. Revista Science. Eles olharam aquilo, cara, lendo a revista Science, olharam entre si e tal, se aproximaram do kinesiólogo. Um deles tomou coragem e disse: ó, Todo-Poderoso, olha aqui a nossa peça. Essa peça dá conta de tudo, não precisa de nenhuma outra. Essa daqui já resolve a situação. E tem mais. Está no formato para ser publicado nessa revista. O kinesiólogo olhou para a revista, olhou para a peça, e ele e os biodinâmicos saíram do ginásio. Fim da história, obrigado. Agradecer ao professor Edson Manuel e gostaria de chamar agora o professor Dr. José Barella.
eles estão gravando, você corre o risco de depois ter que... Não, repetir não. Bom, então obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que não demorou tanto tempo. Eu falei, a última vez que eu falei no fórum do CBC, acho que foi no Recife, em 2007, se não falha a memória. Já está ficando um pouquinho passada também por conta da idade. Então, muito obrigado, Alexandre, né, o Alexandre e todos os demais. Bom, como vocês podem ver, né, eu estou em... Deixa eu ver aqui se eu acho meu controle de alguma coisa. Vocês podem ver, né, até para tentar evitar os problemas das janelas e das portas, né, hoje em dia eu ainda estou, né, em 2 universidades. Né, e é que eu tirei uma foto que tinha lá no final, né, mas aqui, né, a gente não só tem janela, como é tudo enjanelado, porta de vidro, né, então dá para ver e fica totalmente aberta mesmo, né, o acesso e o que nós estamos verificando. Eu acho que vai calhar bem, né, a minha fala com a fala do Edson. Nós não combinamos isso, na verdade, né, ontem à noite, acho que era 11 horas da noite, já estavam trocando alguns e-mails para estar verificando o que um ia falar, o que outro não ia falar. Esse aqui o André Rodak já passou esse parecer, né? Eu vou estar trazendo uma reflexão muito maior que eu também procurei levar lá em 2007, lá em Recife, sobre os objetivos da pós-graduação, e eu fiquei muito contente de ter assistido hoje a parte dos, vou colocar, dos alunos, né? Quando eu estava dando as informações sobre acesso, o que é a pós-graduação, né? Porque vai calhar bem, né? Eu vou estar compactuando bastante com o que eles estavam comentando aqui hoje de manhã. Então o André já comentou aqui, que lá em 65, né, ele comentou que tinha sido uma safra boa, eu acho que uma safra excelente, né? O ano de 65, né, prometeu bastante, eu acho que, né, pelo menos do meu lado, eu garanto, né, se também não for comigo também, né, que foi um parecer, né, que colocava que a pós-graduação, então, ela tem que ser realizada, né, dentro de um centro criador de ciência e cultura. Tá? E muitas vezes, né, eu acho que dá para a gente puxar da fala do Edson, que a gente fica, né, o que é ciência, o que é ciência, e a gente pega essa outra questão aqui, né, essa outra questão cultural, e muitas vezes, né, até relacionada à parte de aplicação. Né? Eu não vou estar fazendo essa distinção de pesquisa básica aplicada a 1, aplicada a 2, né? Até porque eu acho que eles aí também não resolvem os problemas. Né? Que dentro da nossa área nós temos um escopo tão amplo e tão variado, que ali nós podemos ainda criar pesquisas básicas e aplicadas, né? Que nós talvez criaríamos até uma dificuldade e uma falta de definição, né, do nosso problema em si, da nossa atuação em si. Mas eu gostaria de estar chamando a atenção para 2 aspectos. Tá? Que nós temos, né, dentro desse centro de ciência e cultura, proposto lá no parecer de Sucupira, né, e tem o nome de Sucupira por conta do professor, né, que estava à frente desse parecer, né, faleceu recentemente, formação de recursos humanos e produção de conhecimento. Né, e foi isso basicamente que os alunos, né, discutiram, apresentaram, né, e chamaram bastante atenção no começo. E eu vou estar chamando a atenção que essa formação de conhecimento, formação de recursos humanos e produção de conhecimento, ela tem que ocorrer, né, não por mágica, né, não por varinha de cordão, né, ou por alguma ação isolada. Né, ela faz parte de um processo. E um processo que os poucos números, né, contundentes, né, e para alguns que falam, então olha, o comportamento motor está acabando, né, depois daqueles números que o Edson trouxe, né, eu acho que não, acho que agora realmente ela está mostrando, né, a consolidação dela, é aquilo ali e acabou. Tá? Não tem muito mais do que para onde a gente... Talvez a gente vá, né, reflexos de algumas ações que nós estejamos fazendo agora para estar, né, refletindo em alguns anos mais à frente. Mas vamos falar um pouquinho desses 2 aspectos. Porque formação de recursos humanos, né, recursos humanos que vêm o quê? A atuar na criação de novos centros. Né? Hoje mesmo, né, quando o André colocou alguns aspectos, o Dirceu e o Juarez, a gente vê a dificuldade, por exemplo, em outras regiões do Brasil, de estar criando centros, porque falta pessoal capacitado, né, dentro de alguns critérios que nós podemos até discutir, talvez não hoje à noite, mas em outra oportunidade, para estar criando esses novos grupos.
Tá? Não vai muito longe, né? Na verdade não é só lá. Né? Na verdade nós temos ainda necessidade, né, de pessoal para criar novos centros, até já ou de acrescentar aos centros já criados, porque muitas vezes nós não temos, né, pessoas com o perfil de estar atuando, né, pelo menos, né, com os critérios que estão estipulados. Podemos novamente discutir isso. Né? E a produção de conhecimento, é um corpo de conhecimento. Tá? Como que a gente obtém isso? Tá? Bem, o Edson, a partir daquela... Depois o Herbert acho que vai apresentar alguns outros números, né? Mas acho que a gente está avançando. Mas, Mariana, como que vai falar que está avançando, sendo que o Edson mostrou aquela queda, por exemplo, na nossa participação, né? Perante a totalização, né, da produção da educação física ou a formação de recursos humanos. Né? Olha, na verdade, né, nós podemos estar verificando que hoje nós temos uma diversidade muito maior no que nós chamamos de educação física, coisa que eu acho que é errado. Tá? Já vou deixar meu ponto aqui. Né? Eu, por exemplo, na minha atuação na pós-graduação, não é na educação física. Né? Eu fiquei contente hoje quando encontrei o Zé Luiz, né, porque o meu primeiro artigo de educação física, mesmo produzido no programa de pós-graduação, né, ele me informou que foi aceito, né, e está sendo publicado no próximo, vamos fazer propaganda, né, justamente o efeito da atuação do professor de educação física ao longo da primeira à quarta série, né, no ensino fundamental, né, no desenvolvimento motor das crianças. Tá? O que eu fiz até agora, né, era alguma outra coisa, né, indo até na proposta do Eichmann, né, e no movimento Science, né, ciência do movimento humano. Tá? Atividade física, talvez também entraria dentro disso aí. Será que é educação física? Né? Então é um ponto que a Yara trouxe, que eu acho que é muito importante e pertinente da gente parar e começar a discutir. Tá? Dentro da visão de pós-graduação que nós temos. Porque senão aí realmente nós vamos estar trocando os pés pelas mãos, área de concentração de um jeito, linha de pesquisa de outro, projeto de outro jeito, e é uma salada mesmo que ninguém tem ideia do que está acontecendo. Bom, nós estamos avançando nisso aqui. Né? Agora, nós temos ainda alguns problemas e problemas sérios. A formação de recursos humanos. Né? Disseu trouxe, embora hoje nós tenhamos, né, 13 programas, né, com mestrado e doutorado e 10 programas, né, apenas com mestrado, isso daí é um dado recente. Se a gente for pegar a história, nós tivemos pelo menos 5 programas de doutorado aprovados agora nos últimos 2 anos. Então nós ressentimos bastante, né, dessa formação aqui, principalmente na área de doutores, para quê? Para estar realmente nucleando, levando para esses novos centros, agregando ao que nós já temos hoje em dia. Tá? Nós temos um outro problema ainda, os doutorandos. Tá? Até pela pouca história que nós temos de formação e de vivência na área. Tá? É muito comum, né? Hoje, o Herbert mesmo estava comentando comigo hoje, né? Nós temos professores que têm bolsa para pós-doutorado e não tem aluno. Tá? Nós não temos aluno, nós não temos o pós-doutorado. Tá? Então falta massa crítica. E aí eu vou colocar, só na área de comportamento motor? Não, educação física como motor. Se a gente tirar a área mais voltada para a área de fisiologia do exercício, né? Ali é uma exceção, até porque eles tiveram formação em outras áreas, né? uma área que trabalha num patamar diferente do que normalmente, né, historicamente a gente atuou. Né? Então ali nós temos um número muito maior, né, de doutores e doutorandos, mas aí vem com todos aqueles problemas que nós já, né, passamos hoje. Né? Não faz parte da área, muitas vezes né, é da educação física, mas faz alguma coisa fora, e aí depois acaba, né, inflando a nossa mediana, lá quando nós vamos definir o QALYS e uma série de outras coisas. Nós precisamos criar novos centros, nós precisamos, né, implementar, isso era uma coisa que eu vinha falando, né, apontando, né, não só na área de comportamento motor, mas na que nós chamamos da área 21, ou especificamente da educação física, nós precisamos criar novos centros de formação de recursos humanos. Só que não é, novamente, né, é um processo pelo qual nós temos que estar passando, né, justamente para a gente ter. Porque não é, eu quero criar um curso de pós-graduação, eu tenho que ter pessoal, né, para estar, né, atuando, para a vida atuar nesses novos centros. Eu quero estar chamando a atenção, né, é que tanto a formação de recursos humanos quanto a produção de conhecimento, né, ele é um processo contínuo. Né. O professor Zé Luiz estava aqui de manhã, eu não lembro mais quem estava com os alunos. Né. Enquanto a gente fica, né, ou seja, nós já fomos mordidos algum tempo atrás pela mosquinha, né, antigamente era
internacional A, né, e A e B, né, agora é A1, A2, né, ou pelo menos publicar. Publicar até entrar no mestrado, né, publicar até bater agora ingresso no mestrado. Né. Por onde que vem isso? É justamente pelo estabelecimento, né, do tipo de avaliação que nós temos, e aí a gente coloca a nossa avaliação como uma meta. Né. Eu gostaria de estar chamando a atenção que quando nós colocamos, né, como meta, ótimo, mas nós não devemos esquecer, ou nós não devemos deixar de olhar que esse processo é um processo contínuo. Tá? Produção de conhecimento. Como que ocorre a produção de conhecimento? Seja lá em qual revista a gente for querer publicar. Tá? Eu preciso, né, nós temos quantidade e qualidade. Nós queremos que essa produção venha influenciar a área de estudo, né, se é comportamento motor, que venha influenciar comportamento motor. E não é uma visão, que eu compactuo inteiramente, mas o que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia é que esse conhecimento reverta alguma coisa para a área de estudo. Né? Possivelmente, preferencialmente, ações para essa área de estudo. Eu estou entendendo alguma coisa. Né? No caso aqui, eu posso estar trazendo mais, utilizando uma definição de pesquisa aplicada, de estar aplicando isso em alguma situação, mas na verdade, né, não é o objetivo inicial, né, da maioria de nós envolvidos na pós-graduação, infelizmente. Tá? Deixa eu passar, senão depois eu faço um comentário na frente. Formação de recursos humanos. Né? Os alunos hoje de manhã tinham comentado, né, para estar atuando no ensino superior, aqui, está atuando no ensino superior, abrindo novos centros de produção de conhecimento, se não vinculados à pós-graduação, mas na atuação para a produção em outras frentes. E nós queremos, né, a pós-graduação tem como objetivo também, né, aumentar essa produção. Ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. Então eu formo mais gente com mais programas de pós-graduação, mais programas de pós-graduação, mais produção científica, e assim, né, a gente fecha esse círculo vicioso, né, ou essa relação cíclica. Mais uma vez, né, é um processo contínuo. O que eu quero estar falando, né, como processo contínuo? Tudo isso aqui motivado, né, na minha visão, né, e para quem estava lá em Recife em 2007, foi isso, né, eu emprestei alguns slides, formação de recursos de alto nível, recursos humanos de alto nível. Como avaliar? A melhor forma, né, seria estar fazendo acompanhamento dos egressos. Né. Formei um aluno hoje no meu programa. O que esse meu aluno vai estar fazendo daqui, né, ao longo da carreira dele? O único problema é que nós não temos história para estar fazendo isso, porque nós somos muito recentes, né, e aí demora um tempo monstruoso, né, um tempo muito longo, né, para estar fazendo essa avaliação. Tá? Produção de conhecimento. Quantidade. Né? Hoje mesmo aqui os alunos deram um exemplo. Né? Eu não tenho participado muito das discussões da pós-graduação em termos da implementação, né, da política da CAPES nos últimos anos. Mas, olha, hoje em dia, né, se eu não quero publicar um A1, né, eu publico 10, né, numa revista B4 e está tudo, né, tudo igual. Né? Tudo isso ainda, então, nós temos a quantidade e a qualidade da produção científica, que a gente também, né, vai dando jeitinho. Os próprios alunos hoje mencionaram. Olha, nós já ficamos preocupados porque nós botamos uma trava, acho que tinha alguns aqui, nós botamos uma trava ali para não considerar, então, 10 artigos na B4. Alunos pensando dessa forma. Qualquer mera semelhança com os nossos colegas de programa, né, era apenas coincidência. Tá? Quem nos viu isso daí? Né? O processo de avaliação, que é um problema monstruoso para a gente na minha avaliação. Mas então você está falando para estar abandonando o processo de avaliação? Não, nós de alguma forma nós temos que ser avaliados. De alguma forma nós temos que ter, né, esse processo aqui, até para a gente ter um determinado parâmetro. O que nós não podemos fazer é sacrificar, né, a nossa produção científica, é sacrificar a formação dos nossos recursos humanos, porque aí sim nós vamos estar criando um problema muito maior lá na frente. O que eu quero dizer com isso? Produção científica deixou de ser uma consequência hoje.
Tá? Eu me recordo muito bem quando a minha orientadora comentou, ela falou, olha, qualquer trabalho que a gente fizer, esse artigo, né, esse manuscrito, esse artigo que a gente quer publicar, ele vai ter um localzinho adequado para ser publicado. Hoje, qual que é o local adequado para ser publicado um artigo de pós-graduação aqui no Brasil? A1. Mesmo que esse artigo, né, não seja, né, do escopo daquela revista. Né? Pior ainda, né, o artigo não precisa nem estar pronto. Né? O aluno, assim que chega para o orientador fala, eu quero um A1. Né? Hoje os alunos já estão até sabendo isso. Né? Um tempo atrás nem sabia, quando vinha com um IA, ID e assim por diante. Tá? Passou a ser um fim. Né? Como que eu tenho condições, ou quando que um artigo tem condições para ir para uma revista, sei lá, A1? Né? Bom, depende da revista, o que é a revista, quais são os propósitos, qual que é a clientela, quais são as pessoas que vão estar lendo essa revista. Se eu tive, né, resultados condizentes com uma história que eu quero estar contando lá, dados, né, resultados que venham a propiciar um suporte para essa minha história, vai para um. Né? O artigo, por exemplo, né, que eu encaminhei, o que nós encaminhamos lá para a revista de Educação Física da UEM, né, não foi porque eu não achei que eu não pudesse estar publicando esse artigo em outro local. Foi porque eu falei, esse artigo aqui, né, eu quero fazer um ponto importante para a área de educação física aqui no Brasil. E aí eu selecionei uma revista, né, que, né, hoje em dia eu já não passo mais por esse problema, mas que eu já passei, que aí chega um coordenador e fala, por que mandou? Não menosprezando, pelo contrário, tá? Mas por que mandou para lá? É B2, né? B2. Por que não mandou para A1? Não interessa a história, o que nós queremos estar levando. O que interessa hoje é o print que vai dar lá a somatória no final, lá na frente. Deixou de ser um processo. E aí as nossas ações passaram a ser ditadas pela produção e avaliação. Ah, não devemos avaliar? Não, pelo contrário, precisamos ser avaliados mesmo. Agora, eu como docente de pós-graduação não posso, né, sucumbir a essa monstruosidade que eu acho que está acontecendo. Né? Isso daqui tem reflexo na formação pessoal, porque eu não quero saber, né, se o meu aluno, né, ele conseguiu produzir aquele artigo, ou aquele artigo realmente reflete o trabalho que nós realizamos. Né? Eu quero, né, não me interessa, né, se meu aluno tem uma formação adequada ou uma formação específica, ampla, generalizada, para ele fazer o quê? Para ele voltar, né, fazer a alimentação do sistema. Não me interessa se meu aluno vai ser capaz, né, de depois, né, ingressar num curso de pós-graduação, né, no papel de professor orientador. Se ele tem capacidade para isso. Tá? Produção científica, depende do quê? Dedicação dos envolvidos. Tá? Os alunos mesmo falam, ficar no laboratório. Ou ficar, né, lendo. Tá? Não precisa ser, né, numa bancada, não precisa ser com equipamentos. Definição de uma boa pergunta, realização de procedimentos inovadores, adequados, originais, blá blá blá, e resultados importantes para o corpo de conhecimento. É aqui sim. Eu acho que o resultado que nós obtivemos no estudo que nós fizemos vai ser importante para a área de conhecimento da educação física. Qual que é a revista que é a melhor representativa da área? Para aquele caso, tal revista. Não pode ser um fim de estar lá. O Rodak perguntou, mas eu utilizei essa frase também, não sei se foi antes ou foi depois, eu utilizei lá em 2007, não pode simplesmente chegar, lápis meu, será que tem alguém que publica mais do que eu? É claro que nós fazemos isso. Tá? Se alguém aqui falar, eu não faço isso, mas já ficou com uma vontadezinha danada. Nós, como pesquisadores, nós queremos sempre estar fazendo mais e mais e mais. Eu confesso a vocês, olha, só quando eu preciso realmente dar algum parecer que eu sou obrigado a entrar no lápis da pessoa. Eu não fico perdendo meu tempo, de estar entrando no lápis para ver se fulano tem mais ou menos, ou isso ou aquilo. Eu estava louco de vontade de perguntar para o Edson qual que era o índice, se eu estava naquele zero ou estava em alguma coisa, mas depois no jantar talvez eu pergunto. Mas aqui então é o resultado de um processo contínuo. Nós temos que estar treinando as nossas pessoas, e aqui, as pessoas que nós estamos formando na área de comportamento motor, para identificar, definir e solucionar problemas críticos para a área.
Tá? No caso, para a área de comportamento motor, se vai ser aplicado na educação física, lá na preparação das aulas, pode até ser. Tá? Implementar aqui alguns desafios que eu acho que nós temos para a área de comportamento motor, que vai estar refletindo bem, né, que vai estar demonstrando bem o que o Edson comentou no final, no meio e um pouquinho no começo. Tá? Medidas, né, nós temos que estar, forma de colaboração entre núcleos. Né? As portas estão fechadas, ninguém conversa. Né? Nós temos feito algumas, né, realizado de alguma forma, né, algumas atividades de forma esporádica, né, por iniciativa de apenas alguns. Eu entro no laboratório, fecho a porta, fecho os olhos, né, e tapo os ouvidos. Tá? Exemplo disso, né, nós temos, o Juarez comentou aqui, né, ele até citou que eu participei de algumas avaliações, eu participei, se não faz memória, de todas as avaliações do Procad. Né, por 2 vezes. Né, eu cheguei lá na CAPES, né, me lembro como se fosse hoje, a Zena chegou batendo nas minhas costas. Ei, professor, que área muito boa que o senhor pertence. Por que, Zena? Veio um projeto de vocês, professor. Sabe qual que é o objetivo do Procad? Criar colaboração entre programas e principalmente para melhorar os programas que estão, né, com um conceito, né, inferior. Tá? E nós não tínhamos esse tipo de atitude aqui. Na verdade, hoje nós temos na área, né, na instituição que eu estou, né, nós temos um Procad, te mantém, não é um dos moldes que o Juarez estava falando, porque foi a primeira edição. Né? A gente manda nossos alunos, né, professores, voltamos, e aí não tem uma hierarquia. Sai professor de um programa com conceito inferior, vai para o conceito superior, faz a atividade, trabalha, ensina, aprende, volta, vai aluno e vem aluno. Tá? Nós temos depois mais 3, 4 na área de educação física, 2 que o Juarez mencionou, né, e mais um. Com a Católica de Brasília, com as ciências biológicas da UFMG. Tá? Tiro no pé, nós podemos ter 3 da educação física, nós temos 1 da educação física e 1 da biologia. Tá? Falta de quê? Falta de atitude, né, de atividade proativa da área, né, de estar justamente, a hora que estiver saindo o edital do Procad, gente, nós precisamos. Se não tem, eu tenho dificuldade, a gente dá um jeito. Né? Eu até me sugeri, eu até me predispus em algumas situações, eu falei, olha, eu ajudo a escrever um projeto. Eu tinha os projetos lá, era, né, copiar algumas coisas e vamos lançar. Tá? A Herbert está aqui, que nós mesmo trabalhamos, né, deixamos prontinho no computador para ter, né, a possibilidade de estar enviando, só que não dependia só da gente. Editais para equipamentos. Né? Então nós temos aqui consolidar a incorporação tecnológica, né? O Edson colocou, então aí vem com tudo lá, um negócio que faz análise de movimento, e tudo né? Tem algumas coisas assim mesmo, tem algumas outras situações que a gente não precisa de equipamento, né, algum. Nós tivemos editais de pró-equipamentos. Né? Participei de todos também. Tudo que entrou da área de educação física de acordo com o edital foi aprovado. A única coisa que muitas vezes tinha lá no edital, não pode pedir computador para laboratório didático. Vinha lá, 50 computadores para formar 2 laboratórios didáticos. Aí eu tentava até esconder. Né? Mas mesmo se eu escondesse ali, depois não passaria, porque não ia estar sendo possível de ser realizado lá na frente. Então, né, quem conseguiu, né, e aí a fisioterapia deu um banho na gente, né, é um problema de muitas vezes de ter a política interna da instituição. Quem conseguiu, né, trabalhar com essa política interna na instituição, que aí não é a CAPES, é a instituição mesmo de origem, né, nadou de braçada. Né, a fisioterapia da Federal do Rio Grande do Norte, né, levou por volta mais ou menos de 1,5 milhão nesses editais do plano. Agora tem uma outra coisa. Né? Nós temos muitos centros agora já com equipamentos. Acontece o quê? Nós não sabemos utilizar adequadamente essas tecnologias. Tá? Então nós temos muito agora, eu estou com uma plataforma aqui para utilizar lá no biomecânico, faço o que com isso agora? Tá? E aí, como que funciona esse bicho? Tá? Então só equipamento também, e reflete aonde? Formação de recursos humanos. Bom, se eu quero trabalhar em comportamento motor, utilizar esses equipamentos, eu vou precisar muito mais agora de colaboração com outros centros.
O Edson fez uma pergunta muito interessante. Quem da área conversa com pesquisadores de outras áreas? Mais uma vez, os nossos laboratórios estão fechados. Tá? Bom, a gente tem, foi criado há algum tempo atrás a Sociedade Brasileira de Comportamento Motor. Eu estou até falando aqui, eu esqueci até de mencionar, mas eu sou o vice-presidente. Quase chorei na hora que o Edson apresentou os números. Foi bom, então reflete bem o número de associados que nós temos, que é uma cultura que nós temos muito pouco aqui no Brasil. Por que você é sócio fazer parte de uma sociedade científica? Eu vou ter que pagar a anuidade e o que reflete, o que gira isso daí? Bom, reflete duas coisas, nós temos um congresso, mais um congresso, bom, específico da área, que começou lá com os 10 anos do Lacon lá na USP, depois passou mais uma outra vez ali, na verdade começou como um seminário, depois se transformou em congresso, o último foi realizado aqui na UEL, e sabe como que nós estamos implementando a definição dos locais aonde esses congressos estão sendo realizados? Aonde a gente vê que tem um núcleo da área de comportamento motor, que tem, que seria importante um congresso para criar uma melhor nucleação, para estar fortalecendo esse núcleo. Ações direcionadas. O último foi aqui na UEL, o próximo... tem algumas outras ações também, tem o Encontro Mineiro de Comportamento Motor, tem o Encontro Paulista de Comportamento Motor, o último foi realizado lá em Bauru, na última sexta-feira, com 380 inscritos, 300 pessoas participando, tá aqui, foi um dia só, então é bem rapidinho. Então, embora nós tenhamos uma redução muito grande da produção, proporcional ou relativa, nós estamos muito interessados na área. E a sociedade está dando condições para que isso também venha acontecer. O de 2012 vai ser realizado sob a minha coordenação, até que eu estou chamando a minha nova casa, na Universidade Cruzeiro do Sul, justamente para a gente tentar consolidar um pouquinho, vai ser lá no campus Anália Franco. E só para terminar aqui, a sociedade também tem a revista. Mais uma revista. Os alunos falam, mais uma concorrente. Não, na verdade, nós queremos estar agora especificando melhor as áreas, até porque nós estamos ainda muito longe da qualidade, das condições das demais revistas. Mas hoje nós ficamos muito contentes. Os alunos estavam falando que está indo para o CVR, estou até adiantando para amanhã, e nós estamos fazendo o Herbert, que eu fui editor-chefe da revista durante algum tempo, o Herbert agora é editor-chefe, nós estamos fazendo já estamos tendo diversos contatos, está colocando essa revista na Springer. Vai ser concorrente também. Então nós tivemos, já são 6 anos da revista, e a gente está aí. Ponto que eu quero estar trazendo meu último slide antes que eu sou chutado daqui. Opa! O que nós queremos estar formando? Para que nós queremos estar formando os nossos alunos da pós-graduação? Eles precisam se tornar, eles precisam publicar? Olha, se eu quero estar divulgando conhecimento, eu preciso. De forma, criando o meu aluno, fazendo com que ele se torne autônomo e criativo. Autônomo e criativo em quê? No conhecimento que a gente tem na área. Eu não quero uma maquininha de produzir artigos. Até porque, se ele for autônomo e criativo e tiver questões intelectuais científicas boas, eu tenho certeza que ele vai produzir muito mais do que os 2 ou 3 artigos que ele pode e muitas vezes produz ao longo do mestrado, ao longo do doutorado. Eu acho que isso aí reflete bem não só a área de comportamento motor, mas a área de pós-graduação com motor que nós temos hoje na área que a gente chama de educação física. Obrigado. Bem, gostaria de agradecer ao professor José Barella e chamar agora o professor Herbert Ugrinovich. Eu tenho uma curiosidade lá, que é a foto que está lá naquela proteção de tela lá? É tu, Herbert? Eu conheço aquele doutor. Foi por isso que eu troquei rápido. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Primeira vez, ao contrário dos outros palestrantes, é a primeira vez que eu estou aqui falando do CBCE. Talvez isso seja um indicativo de idade.
Mas é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Barela, o Edson. O Edson foi a pessoa que teve um trabalho enorme para tentar me fazer uma pessoa que pensa alguma coisa em pesquisa. Eu era técnico de voleibol, eu fico imaginando a dor de cabeça que eu dei para ele. Então, ele tem um papel fundamental na minha posição, no que eu sou hoje. Barela também já acompanhou, fazendo parte da minha formação também, na banca de doutorado. Então, é um prazer estar, como o Edson também estava, é um prazer estar dividindo a mesa aqui com vocês hoje. Eu vou tentar, na medida do possível, devido à hora, o avançar da hora, fazer o máximo para que vocês não tenham que ter algum truque para pensar, para me fazer pensar que estão prestando atenção, né? Mas minha meta é tentar fazer com que vocês realmente prestem atenção em mim, ou pelo menos não em mim, mas no que está sendo discutido, né? Ou manter vocês atentos e não sair correndo para o jantar. Para falar sobre esse tema, né, sobre comportamento motor em relação à educação física, eu vou passar um pouco pelo que falou o Barela, o Edson. Eu vou mostrar alguns outros números que o Edson mostrou, que eu acho que é um ponto fundamental para a gente conhecer a área. Na hora que o Alexandre me fez o convite, falei, bom, é a chance de eu conhecer como é que está essa área. O que essa área está fazendo. Não o que deveria ser, mas o que está fazendo para, a partir do que ela está fazendo, começar então a refletir para ver como está o pensamento dentro dessa área. Eu acho que é importante, é fundamental esse processo de avaliação que o Barela estava falando, não só para avaliar a pós-graduação, mas em tudo na nossa vida. Eu tenho que saber como é que eu estou para poder planejar estratégias, para ver se eu, em relação ao meu objetivo, e reavaliar para ver se eu atingi. Ou seja, a avaliação é fundamental para poder pensar sobre o processo. Então, o processo que o Barela trouxe, que formar recursos humanos e produção de conhecimento, né? Em relação à área de comportamento motor, o Edson passou rápido, não vou ficar falando aqui fazendo definição, mas nós temos 3 sub-áreas: aprendizagem, controle e desenvolvimento. Então, a partir dessas 3 sub-áreas, para começar a pensar como é que estava a nossa produção, como é que estava a área, né? Como já foi falado também, o objetivo, tendo em vista que o objetivo da pós-graduação é sempre formar recursos humanos para ensino e para pesquisa, eu queria ver então qual era a representatividade dessa área nos programas de pós-graduação em educação física. E aí pensar o que essa área, o comportamento motor, está fazendo realmente em relação aos programas de pós-graduação em educação física, que é a área que nós estamos. Então, primeiro eu fiz uma avaliação. Programas que existem e programas que têm comportamento motor. Então, o que eu fiz? Fiz um levantamento. Todos os programas, olhando primeiro pelas linhas de pesquisa e depois olhando um a um, alguns que eu já conheço são mais fáceis, não precisei entrar, outros eu fui entrando um a um no lápis de todo mundo para ver linha de pesquisa, para ver o que estão fazendo. O que eu encontrei? Dos 23 programas da nossa área, dentro da área de educação física, 9 têm pesquisas relacionadas ao comportamento motor. Tem pesquisadores que investigam alguma coisa de comportamento motor. Ou seja, nós temos quase 40% na hora que eu vou olhar específico no lápis de cada um. O que estão fazendo? Ok? Então, comportamento motor não chega nem na metade dos programas que existem na área. Isso tem um reflexo também por ser uma área relativamente nova, comparando com outras que já são bem mais estruturadas, né? Se for comparar, por exemplo, fisiologia. Aí eu fui ver qual é a representatividade disso. Dos 26 pessoas que estão credenciadas como orientadores dentro dessa área de comportamento motor, que envolve uma das 3, 18 têm trabalhos na área. Ou seja, tem muita gente que, apesar de estar na linha de pesquisa, a hora que vai ver todos os trabalhos que estão sendo produzidos, desculpa, eu peguei o lápis e eu fui vendo a produção
10 e 11. Então, tudo que eu vou falar em relação a ao que está acontecendo de 2010 para frente, ok? Para ver em relação a esse triênio. Ou seja, algo que já foi tocado aqui, que já foi falado hoje, que é em relação a programa, linha de pesquisa, área de concentração. Tem claro aqui 8 pesquisadores que, apesar de estarem na linha, não produzem nada dentro da linha. Por outro lado, desses 18 pesquisadores, uma coisa que eu esqueci de falar, tem 2 que esporadicamente publicam alguma coisa dentro da linha dessa área de comportamento motor. Então, se for falar quem produz realmente nessa área, quem trabalha só nessa área são 16. Mas eu fiz em relação aos 18. Pensando em 18, tem um lado que é importante, pensando no reconhecimento dentro da área. Mais de 55% deles são TQ. Ou seja, são reconhecidos pelos pares por estar fazendo pesquisa também com qualidade. E aí, uma coisa que me surpreendeu, eu achava que a aprendizagem motora era o que tinha menos. E vocês vão ver primeiro que esse número não vai bater bem com o de cima, porque eu peguei, tem pesquisadores que fazem algo que é desenvolvimento com interface controle, ficam numa dessas duas. Então, fui contando outra vez pelo lado de cada um para ver onde estava, em qual área pesquisava, tá? Então, nós vemos que tem mais pesquisadores de aprendizagem que mexem com aprendizagem, né? Que investigam, 6 com controle e 5 que investigam desenvolvimento. Dentro do lado que eu fui vendo de cada um. Ou seja, o número de orientadores está numa proporção. Agora é importante, vamos ver então, em relação a isso aqui, mais para frente, eu vou estar falando como é que está a produção dentro de cada uma dessas áreas, dessas sub-áreas, tá? Então, vendo os programas, na hora que vê os programas, tem 4 programas que tem pesquisadores que investigam aprendizagem, 5 e 5 vendo controle e desenvolvimento, agora em nível de programas. Tá? Então aqui algumas vezes estão repetidos também, como eu falei. Ou seja, é um lado que está mostrando que a área, de um certo modo, pode não estar tão indo para baixo, né? Então, de acordo com o que o Varela falou, não é só defender a área, mas eu estou pegando os números. Aí, dentro dessas áreas, como é que está a pontuação? O que essas pessoas estão fazendo, produzindo nesse meio triênio, né? 2010 e 2011. Aqui é a média de todos os pesquisadores que estão pesquisando na área. Desculpa, essa sub-área, né, de aprendizagem. Tem uma média de pontuação de 256 pontos. Controle, apesar de ter menos pesquisadores, né, está lá em cima. Quem investiga o controle é quem tem maior produção. E desenvolvimento está intermediário. Ou seja, a área de aprendizagem é o que está mais embaixo, o controle é o que está mais alto. Então, a distribuição, como eu falei, a ideia era conhecer a área. E aí eu fui indo para poder conhecer mais o estado da arte dessa área. Já que faço parte dessa área, tem vezes que só no convite desses é que eu fui realmente parar para conhecer bem. Ou, não sei se bem, mas conhecer melhor o que está fazendo a área, né? Aí tá. Nós temos programas. Como é que está a pontuação dos programas? Eu vi que por área está dessa forma que eu apresentei, mas os programas, nós temos número pequeno de programas em relação ao total. Como é que está a pontuação desses programas? Aqui embaixo eu fechei, tá? Estava o nome de cada universidade aí, mas quem quiser depois pode procurar. Então, A ordem da casa? não. Está na ordem que eu fui pegando mesmo. Então tem programas, está variando aqui, com 150 pontos, até programas, que aqui é a média do programa, dos pesquisadores, que pode estar só desenvolvimento e aprendizagem, o controle, tá? Mas aqui vendo por programa de cada instituição. Ou seja, tem programas que estão com uma pontuação muito boa, tem programas que estão com uma pontuação bem abaixo do que o Rodak mostrou hoje, né, do que está acontecendo na área, por exemplo, da fisioterapia.
Aí eu falei, tá, eles estão produzindo, tem essa pontuação, onde é que eles estão publicando? Porque eu poderia ter aqui, eu somei tudo, poderia ter 450 pontos só em B5. Então tá, então eu quero conhecer como é que está essa pontuação. E aí uma coisa que eu fiz, eu segui a ideia, sem falar com o Rodak, que eu não sabia o que ele ia apresentar, eu fiz um levantamento para ver o que está sendo pesquisado em journals que estão diretamente relacionados à área, e aí foi individual, eu que observei, o que eu estava achando de journals que estão relacionados à área, e bateu com aquela pesquisa que ele mostrou hoje. Então, todos os journals que eu separei estão aqui. Então, eu falei, primeiro, eu tenho que conhecer quantos journals tem na área para saber como é que está, para depois ver a produção em relação a isso. O que eu vi? Para a área de comportamento motor, na última versão, vamos dizer assim, do Qualis, que foi mandada, eu tenho um journal na área que pode estar publicando sobre comportamento motor. Eu tenho 3 a 2, então aqui está mostrando como é que está a área, revistas que nós podemos, quem investiga na área de comportamento motor, que pode publicar na área. Por outro lado, aqui foi em relação ao Lattes de todos os pesquisadores. Olhei no Lattes todo mundo e aí foi vendo, esse está relacionado à área, esse não está relacionado à área. Então, é sempre a fotografia da área, do que nós estamos fazendo, tá ok? Por outro lado, os journals que não são da área. Então, A1 já sobe para 5, 3B2 e assim vai indo. Uma coisa que tem aqui, se vocês olharem, o Lattes acaba aqui, né? O Qualis. O C, que é o não indicado, né? B5, B4 e vai indo. Aí aparece aqui o MC. Esse MC não consta no Qualis. Não é do Qualis. Ou seja, são journals que foram nos quais nós publicamos, porque isso aqui eu peguei 2010 e 2011. Então não entraram no Qualis do ano passado. Então a área de comportamento motor tem 9 journals novos que até então nós não estávamos utilizando. Esses journals, a maioria deles tem o JCR aqui que vai trazer aqui para 1 ou para 2. Ou seja, o que nós estamos fazendo, a área de comportamento motor, é buscar fora journals que aumentem aqui essa possibilidade de publicar, como o Barella falou aqui, não só a quantidade, mas a qualidade pensando em journals de maior impacto que podem estar sendo mais vistos, né? Mais citados. Então, aqui já está mostrando, nós estamos buscando muito mais journals fora da área do que na área. E aí, depois eu vou tentar fazer alguma relação com uma coisa que o Edson falou também. Qual é a utilização? Porque Barella também citou um pouco disso, tá? A distribuição total do que nós fizemos, do que foi produzido. Nós fizemos 115 artigos que são publicados em journals da área. Falar, revista de educação física é da área, não tem o que falar, né? Porque já foi discutido hoje. 54 artigos que não foram na área. Deu um total de 169 artigos daqueles pesquisadores que eu falei antes. Ok? Como é que ficou a distribuição em relação ao total? Eu tenho 1,8 aqui de A1 com... Desculpa, 1,8 de A1 com 8,9. Ou seja, quase 11% aqui, publicados em A1 e A2. Se pensar que lá quando nós olhamos no Qualis,
pode ter até 26% em A1 e A2, nós estamos deixando de utilizar o que é proporcional para a área. Tá? Aí nós vemos aqui, dá para ver B1, B2, B3 quase não tem, bastante B4, aí o B5 quase nada também. Esses que são do C, que agora são ditos como inapropriados, alguns vocês já sabem da história, porque estão no C, por causa da necessidade de manter só 26% lá no A1 e A2, então tem alguns daqui que vão vir para cá, na hora que for olhar para o JCR, e aquela porcentagem que não foi avaliada porque não apareceu antes. Como é que ficou a distribuição pensando nos journals da área? 3,6 mais 14. Também 18% em journals da área. E aí nós temos ainda B5, B4, B3. Tá? Quando nós vemos na área, tem uma produção grande aqui, principalmente se for falar no B2. E aí nós podemos ver pelas revistas que nós temos também. Enquanto quando nós saímos da área, tem uma parcela que some. B4 e B5 já nem existe. Né? Então, na hora que eu vou só olhar para os journals que não estão na área, A1 representa 19%. Ou seja, estão indo buscar aqui fora, principalmente aqui está quase uma parcela mais de 40%, quase 40% aqui, A1, A2 e B1. Estão buscando journals de maior impacto, ou seja, não tem, pelo que parece, não tem tanta possibilidade de publicação na área, tem que buscar fora. Ou realmente está buscando o que foi falado aqui hoje. Eu estou buscando ter uma maior visibilidade, estou querendo discutir com outras áreas na hora que eu estou publicando fora. Na hora que eu estou publicando fora, tem maior possibilidade de dialogar mesmo com os artigos, dialogar com as outras áreas, não só com a área da educação física. Né? Por outro lado, nós estamos deixando aí quase 50% do que nós estamos publicando fora da nossa área. Então, se fosse comparar aqui artigos da área com artigos fora da área, a proporção aqui do 100%, aqui é dentro do total produzido, tá? Em cada extrato, o total produzido aqui, tá? Está representado pelo vermelho, que é o fora da área, e o amarelo, que é na área, ou seja, predomina na área os extratos aqui B5, B4, e a hora que olha aqui, B2, B1 e o A2. Na hora que vai para o A1, realmente predomina fora da área, porque só temos um dentro da área. Né? Ou seja, estão buscando, pode ser que não seja porque estão só buscando visibilidade, pode ser por falta de espaço para publicar realmente. Aí eu pus algumas reflexões, né? Com tantas revistas, né? Tantos artigos em revistas não específicas da nossa área, o que nós estamos fazendo? E aí entra um pouco no que a Yara falou, que o Edson, Varela, né? Qual a relação disso com a nossa área de intervenção? Nós estamos fazendo educação física mesmo? Como o Varela falou, eu posso falar também, não é educação física que eu faço. Tá? Por outro lado, é que eu tenho que parar? Eu vou acabar. Por outro lado, eu acho que ninguém seria louco o suficiente de ir num neurocirurgião que ele só tivesse pesquisa aplicada sem conhecer realmente a estrutura do cérebro, né? Então, não é só questão da intervenção, mas essa relação que o Edson pôs, olhar para dentro e olhar para fora, a nossa área, talvez a área de comportamento motor ainda esteja no estágio, o estágio dela hoje, ainda tem que olhar mais para dentro para poder ter mais subsídios para poder olhar para fora. Como é que está? Eu acho que é uma questão que eu estou pondo realmente que a área tem que pensar. Relação do que fazemos com os programas e áreas a que pertencemos. Então isso eu já mostrei logo no começo.
que tem coerência. Para começar, para a linha de pesquisa que está credenciado e o que está fazendo. Então, são 8 pesquisadores que estão em linhas de pesquisa que não fazem coisa alguma sobre comportamento motor. A representatividade, né, na área 21, a porcentagem de artigos, eu não consegui pegar tudo. Como é que nós estamos, a área de comportamento motor, em total da área, no total produzido. Agora, se for ver, pensando que cada área deveria manter aqueles 26% em A1 e A2, a área de comportamento motor ainda tem muito para crescer nessa qualidade dos artigos publicados. Porque ainda está longe de conseguir, no total de artigos, não está nem perto dos 20%. Então, ainda tem que crescer muito nessa questão da qualidade. Tá? E aqui a produção diferenciada dentro da área. A produção diferenciada perpassa pelo que eu já falei um pouco do Edson, que falou Varela, o que é da área, o que não é da área, ou o que tem qualidade e o que não tem. Então, principalmente em relação à nossa área, a área que nós estamos, que é a área da educação física. Ou seja, voltando, repensar a questão. Qual área, o que nós estamos fazendo, qual a denominação da área, o que nós estamos fazendo tem relação? Pelo que parece, pelos journals que nós estamos produzindo, 33% aproximadamente é fora da área. Nem consegue se encaixar os journals que estão sendo publicados, são fora da área, eu sei. Ou seja, não são necessariamente, ou estão longe de ser educação física. Tá? Então, qualquer outra coisa, cinesiologia, como o Barel falou, estudo do movimento humano, como o Edson falou, mas não é educação física. Então, talvez vai chegar um momento que tenhamos que repensar a área, repensar o que está sendo feito, para ver até onde que vai ficar quem está trabalhando nessa área. Tá ok? Obrigado. Agradecemos ao professor Heber. Gostaria de chamar a todos agora para sentar-se à mesa e vamos dar início às perguntas. Então, pessoal, eu não vou fazer pergunta não, eu tô fazendo esse papel, é proposital mesmo, de meio chato, preocupado com o horário, e propor 3 perguntas, tá, gente? Se for possível, no máximo, e perguntas bem objetivas, aí os professores vão responder como quiserem. Para evitar, né, a gente já teve algumas perguntas muito longas, e a gente não está numa situação, no momento, de perguntas, por exemplo, de 10 minutos. Então, tem que ser perguntas pontuais. A gente garante isso, 3 perguntas, eu acho que é razoável. Os nossos palestrantes, né, maravilhosos aí, eles continuam com a gente. Então, o debate pode acontecer na continuidade, tem os e-mails. O fórum não vai conseguir resolver todas as inquietações. Né? Como? Boa noite, parabéns pelas intervenções, né? Eu sou professor aqui de Sequim. E parece que vocês são unânimes em fazer a pergunta. Temos que fazer questionamentos sobre essa forma de avaliação, etc. A minha pergunta é clara, porque já passam-se aí triênios, biênios. Quando fazer esse questionamento e esse repensar de tudo que está sendo feito? Quando? Meu nome é Anderson, sou doutorando do Cefit. É uma pergunta para os 3 e também uma indagação minha com relação às publicações. Eu não sou da área do comportamento motor, mas admiro essa área. Mas a questão das publicações e a criação das revistas, me vem a pergunta, não é nada contra o professor, que ele comentou sobre a revista do Journal, que é uma revista brasileira, mas que tem o nome em inglês. Para ter um respaldo a nível internacional, ou assumir algumas revistas, no caso, que são brasileiras, e que têm o nome brasileiro, e que levam o seu nome brasileiro para fora. Então, qual que é a indagação com relação a isso, e o quanto isso pode atingir os professores que atuam no dia a dia, os pós-graduandos, e também os profissionais
que atuam como docentes e demais outras localidades. A mesa pode terminar a pergunta? Pode. Sendo de 1 minuto, bem rapidinho. Sendo uma palestra. Como vocês veem a relação entre o problema de ter poucos professores doutores com bolsa de produtividade nível 1 em outras áreas de educação física, além da fisiologia do exercício, e a dificuldade de ter pós-doutores vinculados aos programas de pós-graduação trabalhando com esses conhecimentos de comportamento motor? Bom, da revista, né, foi simplesmente nós cortamos um caminho, né, por isso que nós colocamos a denominação da revista em inglês, né, se você pegar hoje, Journal of Biomechanics, então tem jornal mesmo, né? Jornal de Journal of Biomechanics. Não, revista de biomecânica, e agora eles fizeram o Journal of Biomechanics. A revista lá da USP mesmo, né? Também tem o título, e aí tem que ter um outro ISSN, assim por diante. Mirando, né, naquela ideia que futuramente, né, a gente tenha, nós tínhamos até feito, quando nós lançamos a revista, a intenção de publicar em inglês e em português. Aí a questão de crescimento, né, muito tempo. Então nós temos artigos tanto em português quanto em inglês, né, nós temos recebido alguns internacionais, então aí vem em inglês e assim por diante. Tá? Só para cortar o caminho. Relação de pouco PQ, né? Bom, eu sou acho que sou o único PQ1, né, da área de comportamento motor, né? Tem o Go também, tem o Go. Tá, desculpa. Eu acho que, na verdade, o problema do PQ 1 ou 2, né, ou qualquer outra coisa, é muito mais complexo, né? Eu acho que a gente deveria estar discutindo, né? Não como aumentar isso daí, mas qual que é a função realmente, né? Eu acho que até nós somos, entre aspas, né, subutilizados por uma série de coisas, embora nós também sejamos lá, o CNPq pede para a gente fazer parecer e assim por diante, né? Para dizer o português claro, né, vocês vão falar, mas você usa, né? Eu sou contrário à bolsa produtividade. Eu acho que nós devíamos ter salário compatível com a nossa função, né? Isso daí é um engodo, né, que ocorreu lá atrás, né? O professor ganha pouco, então nós damos um pouquinho a mais, né? Só que aí nós temos que estar reformulando todo o sistema de salário docente, assim por diante, né? E hoje nós vamos estar resolvendo esse problema. Como vai aumentar isso? Vai depender do bolo que a área trabalha. Isso aí não é definido assim porque um ou outro quer, é justamente uma briga política e que ela é basicamente, né, voltada para a questão de o quanto que a área influencia, o quanto que ela publica, né, em relação às outras áreas. Como qualquer outro financiamento do CNPq ou da CAPES, né, ocorre. Né? Isso daí, né, não fazendo crítica aos nossos representantes, mas nós perdemos, né, muito espaço ultimamente, né, inclusive nessa divisão, né, dos montantes. Só para vocês terem uma ideia, né, nos editais do CNPq Universal, por exemplo, né, a área de educação física hoje, o André mostrou, o Dirceu também, a área de educação física tem muito mais problemas do que a fisioterapia, né? A quantidade de financiamento direcionado para a fisioterapia hoje é maior do que para a educação física, né? Eles fizeram um trabalho muito bom, orquestradamente, tá? Nada ilegal, nada imoral, se organizaram, tá? Passava a gente em termos da fatia que eles estão abocanhando nos editais que tem do CNPq. Tá? Mérito deles. Tá? E a questão eu não sou contra a avaliação, né, da questão da reclamação. Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, justamente está discutindo, e foi discutido no fórum nos últimos dias, né, acho que a avaliação tem que ter. Né? O que eu acho, né, e isso daí eu não acho só hoje, eu já achei já 4 anos atrás, né, e mostrei isso por números para as pessoas naquela época, é que, por exemplo, a mediana nossa é uma coisa que não representa a área. Exemplo, tá? Eu não tenho os números do último triênio, né, que fechou o ano passado, mas no triênio que fechou em 2009, né, final de 2009, dos 1.000 artigos que nós publicamos, o André mostrou hoje aqui, né, dos 1.000, né, nós tínhamos por volta de 20% indexado no ICE.
Tá? Aí, a hora que eu passo uma mediana, ela não representa a produção da área, que é diferente da medicina, que tem 9.000 artigos, na época teve 9.000 artigos, os 9.000 artigos, 8.500 eram indexados em revistas ISE. Então, a mediana para eles é representativa, para a nossa área não é representativa. O que eu digo é, aqueles que estão publicando cada vez em revistas de impacto mais elevado, tá? Porque a chama está chegando perto também, né, desses. Aqueles que não estão publicando, não conseguem publicar, não conseguiram e cada vez está mais difícil publicar. Tá? O que a área precisa chegar, né, é no ponto em que, né, como equacionar, né, e eu acho, né, que tem uma proposta muito interessante que está sendo começada a ser discutida para estar revertendo todo esse processo. Completando um pouco o que o Varela falou sobre a revista, até outra discussão que saiu por tirar o Brasília do nome do jornal. Tá? Por quê? É contra o Brasil? Não, longe disso. Só que, se for ver, a maioria dos jornals não tem um nome vinculando ao país de origem. Alguns têm, mas são bem poucos. Tá? E aí a gente discutindo um pouco, até discutindo sobre a área, falando, tá, como é que é? Vai ter um cara lá de fora que ele vai pensar em publicar no Brazilian Journal? Hoje, pelo impacto que tem, ainda falando no nome Brazilian Journal, país lá do terceiro mundo, como nós somos vistos lá fora, é problema. Mas aí a gente discutiu, diretoria da sociedade, acabamos deixando, vamos deixar, mas é pensando aonde nós queremos chegar com a revista, tá? Então, só completando o que o Varela falou. A questão dos PQs, aí, eu acho que realmente a área tem poucos pesquisadores ainda formados, ainda é muito incipiente. Tem lugares que, se for ver com o que o Edson falou, tem lugares que estão na minha conta que não estavam na do Edson, porque tem lugares que tem um pesquisador. Então não é uma linha de pesquisa. Eu contei, mas não tem como ser uma linha de pesquisa com um pesquisador. Então, ainda falta, tem muita gente, tem concursos que estão entrando mestres porque não tem doutores na área de comportamento motor. Varela comentou, tem bolsa, estou com a bolsa de pós-doutorado aprovada, não tenho alguém que vá lá para ficar comigo. Isso já é bem diferente na área da fisiologia, já tem muito mais. E tendo isso aí, o que acontece? É pessoa qualificada que está trabalhando junto, então só faz aumentar a produtividade. Então é mais fácil para eles terem mais pesquisadores nível 1. Agora, realmente também concordo com o Varela. A gente até já discutiu uma... Eu acho que a gente tem que estar pensando o papel da pós-graduação, está pensando o tempo inteiro. E nós temos o tempo inteiro que está pensando, ou fazendo avaliação, pensando no processo, reavaliando, ou seja, nós estamos o tempo inteiro trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá para parar e pensar, falar, vai ser hoje que a gente vai parar. A gente não consegue, é impossível, o sistema não nos deixa fazer isso. Tá? E hoje é impossível fazer uma coisa que o Edson falou para mim, que o orientador dele do doutorado falou. Não, para publicar, tem que ser, se você publicar 1 ou 2 bons papers por ano, está ótimo. Se alguém fizer isso, nunca vai ter financiamento, nunca vai ter bolsa de produtividade, nunca vai ter coisa alguma. Né? Então, assim, o nosso sistema de pós-graduação está num jeito que está complicado. E se podemos até trazer outras questões que já passou até, já teve gente que falou isso anteriormente, o cara que ganha, o pessoal que ganha prêmio Nobel aí, nunca vai participar, nunca vai ser bolsista de produtividade aqui no Brasil. Nunca vai ter um financiamento aprovado. Tá? Agora, nós temos que estar pensando, porque o que o André mostrou hoje de como era 10 anos atrás, como era em 2000 e como está hoje, não tem como falar que o sistema não melhorou na produção de conhecimento. Eu acho que o que nós temos que pensar, que em alguns casos tem que pensar mais forte, aí não só o comportamento motor, pensar realmente, nós estamos formando pesquisadores com espírito crítico, que o Varela colocou aquela última transparência dele, aí, o último slide dele, ou nós estamos formando
técnicos de laboratório que são preparados para escrever paper e replicar experimentos, replicar usando uma técnica. Então, eu acho que nós temos sempre que estar pensando e buscando esse equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da produção e a formação, porque eu acho que o nosso principal papel, quem já está orientando, é formar recursos humanos que, se estiver bem formado, vai ter retorno na questão da publicação. Eu acho que tem momentos que talvez essa relação não esteja bem clara ainda, tá? Ou alguns podem estar com ela talvez um pouco fora de ordem, pelo menos para mim. Curto e grosso, eu vou responder quando a área vai mudar. Você quer com emoção ou sem emoção? Uma coisa que eu aprendi trabalhando com o Walter Bratt na CAPES é que tem dois tipos de avaliação. Um tipo é a avaliação vista como construção. A avaliação é feita para construir, para melhorar as coisas. O outro tipo é o que a gente viu aqui hoje. A avaliação como discriminação. Tem que dizer quem é o melhor, quem é o pior, quem é o mais, quem é o menos, isso. Enquanto o modelo de avaliação for esse, não vai mudar. Mas tem mais uma coisa. O Herbert falou no sistema. Na verdade, o Kevin Conley, ele disse assim, cada pesquisador só poderia publicar um artigo por ano. Ou só deveria publicar quando tem algo novo para dizer. E se ele tiver algo novo para dizer, que ele publique um por ano. Foi isso que ele disse. O Herbert falou do sistema. Ora, quem é o sistema? Não existe essa figura, a CAPES, ali em Brasília, não existe um CNPq, não existe. Né? O sistema somos nós. Não muda porque nós não queremos mudar. Se uma área levantar e falar, olha, não queremos mais essa avaliação da CAPES, a CAPES vai baixar a cabeça. A CAPES não vai... Você acha que a CAPES vai enfrentar uma área inteira? Basta a área se levantar. A questão é, ela se levanta? Não se levanta. Isso sempre me faz lembrar do final do livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Último parágrafo. Quando o caboclo diz lá, acho que convenci o senhor, o diabo não existe. O que existe é ser humano. É isso. Gostaria de agradecer aos professores e agora entregar os certificados. Professor José Varela, ao professor Herbert Ugrinovich e ao professor Edson Manuel. Quanto tempo de intervalo? Alexandre, quanto tempo? É 1 minuto, tá, gente? 1 minutinho de intervalo e a gente retorna na sequência. Pessoal, só avisar, 1 minutinho para ir no banheiro ali, tá? Aquele pit stop rápido. E nós vamos para a nossa última banca, né? Peço que todos permaneçam e prestigiem os professores que vão aí concluir o dia, um dia muito produtivo para todos nós, né? Obrigado. Aí. Parabéns.